Muito boa noite a todos que estão começando a chegar. Sejam todos bem-vindos a mais um comentário do Evangelho. Vou dar só um tempinho para entrar mais pessoas, para que a gente possa iniciar os trabalhos da noite de hoje. Que o Mestre Jesus nos abençoe nessa noite, na condução desse Evangelho e no bate-papo que teremos. Eu vou iniciar a noite de hoje trazendo alguns avisos, tá? Informamos a vocês que as livrarias do JEP, tanto da Sede Piedade quanto da Água Fria, voltaram a funcionar. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8 da manhã às 11h30 e das 2 da tarde às 5 da tarde. Lembrando que para estar presente nas livrarias se faz necessário o uso das máscaras, tá? É obrigatório. O Paulo Estevam oferece o álcool e outros produtos. Informamos também que encontram-se abertas as inscrições para o ED 2020.2 de forma virtual. O ED irá acontecer agora, a partir de agosto, mas de forma virtual. As inscrições podem ser feitas presencialmente nas livrarias do Paulo Estevam ou no site do JEP, www.jep.org.br, ou ainda através do WhatsApp, número 859-9963-0743. Os encontros acontecerão aos sábados e às terças-feiras e será a partir do dia 1º de agosto e dia 4 de agosto, respectivamente. Ok? Amanhã, convido todos para a palestra pública com o nosso querido amigo Marcos Traiger, com o tema Espiritismo em 4 sentenças, tá? Aqui no Instagram do Paulo Estevam. E eu queria fazer um convite a vocês, um convite que não vai custar absolutamente nada, que não vai dar nenhum trabalho, talvez um pouquinhozinho de trabalho, mas vai ser bastante recompensatório para o Grupo Paulo Estevam, tá? Vocês sabem que o Grupo Paulo Estevam é uma instituição que vive de doações, que vive de arrecadação, ela não tem um fundamento financeiro, né? Então o que acontece? A Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará acaba de lançar uma campanha chamada Sua Nota Tem Valor, que destina às instituições de assistência social cadastradas os recursos que nos ajudam com nossas ações e programas sociais que mantemos. Solicitamos, em fim de vocês, uma pequena ajuda, mas muito preciosa. Que vocês façam cadastro através do próprio celular de vocês, tá? No site, no programa Sua Nota Tem Valor. O nome do programa é Sua Nota Tem Valor. Tá? Vocês vão fazer o seu cadastro, lá no cadastro vocês vão colocar o CPF de vocês e vão indicar a instituição que será beneficiada, que será o Paulo Estevam. Caso eles peçam, o CNPJ do Paulo Estevam é 12-360-731, 1000 ao contrário, né? 000127, ok? Você faz o cadastro e indica o Paulo Estevam como beneficiário. O que é que acontece? Sempre que você for fazer uma compra, for consumir alguma coisa, você pede para a pessoa incluir o seu CPF na nota. E sempre que isso acontecer, o Paulo Estevam vai receber uma doação percentual dessa arrecadação, vai ser destinada ao Paulo Estevam. É uma forma de ajudar sem você gastar absolutamente nada a mais do que o que você já vem gastando. Você vai no supermercado, num restaurante, numa loja, pede nota fiscal, inclui o CPF. Incluindo o CPF, automaticamente o Paulo Estevam é beneficiado. É um programa facílimo de fazer, através da Secretaria da Fazenda, que vai trazer recursos para o nosso querido Paulo Estevam, que tanto precisa. Ok? Então convido a todos a fazerem o cadastramento no programa Sua Nota Tem Valor. Tá? Bom, então vamos deixar os avisos de lado e vamos iniciar as nossas atividades de hoje. Eu fui convidado a conversar com vocês, a comentar com vocês o Evangelho de hoje, chamado A Fé e a Caridade. Fé e caridade. 2 temas bem propícios, 2 temas muito próximos, eu diria até que intimamente interligados. As pessoas até falam,
fulano é ateu, não tem religião nenhuma e faz a caridade, né? E realiza a caridade. Nem precisa ter fé para fazer a caridade, né? Algumas pessoas colocam dessa forma. E eu digo para vocês o seguinte: claro que existe uma fé, tá? Claro que existe uma fé por trás até mesmo do ateu. E o ateu, por si só, ele acredita que não acredita. Então isso é uma fé. E isso movimenta a fazer as coisas por outros motivos, certo? Mas a fé, como é propriamente dito no próprio Evangelho, a fé é mãe da caridade, certo? Ok? É a mãe das virtudes. Por que a fé é tão importante? Por que a caridade precisa estar interligada com a fé? Por uma questão muito simples. Se você faz alguma coisa sem acreditar, sem colocar naquilo um valor, sem colocar naquilo um atributo, né, de desejo, de agradecimento, de crença, aquela ação ela pode ficar muito bem perdida, né? Eu costumo dizer, por exemplo, que é igual as pessoas que têm um pensamento negativo. Eu vou sair de casa, estou desempregado, vou sair de casa para procurar emprego, por exemplo. E a pessoa sai e diz assim: não adianta não, tá todo mundo desempregado, tá tudo difícil, a minha idade não funciona. Aí a pessoa começa a colocar inúmeras dificuldades, ou seja, ela não vai conseguir o êxito. É preciso que ela saia de casa e diga assim: hoje eu vou entregar currículo, hoje eu vou procurar alguma coisa, hoje eu vou conseguir. É preciso que ela imprima, tá, naquela ação dela o desejo, a crença, a fé. É preciso que ela acredite. Ok? Então a fé por si só, eu vou fazer caridade, vou resolver hoje fazer doação de cesta básica. Funciona? Claro que funciona. Para quem recebe, quem mata a fome, aquilo tem uma ação maravilhosa. Mas para você, qual seria o benefício dessa fé, dessa ação? Né? Apenas uma atitude, talvez, para você se promover, de autopromoção, de mostrar para as pessoas: olha o quanto eu sou benéfico, olha o quanto eu faço bem, olha o quanto eu ajudo. Né? Mas quando você faz aquilo com fé, você vai e diz assim: meu Deus, eu tenho que fazer. São, como já aconteceu, né? Meu Deus, são 100 famílias. Eu sou sozinho, eu não consigo. Não vou conseguir dar conta de 100 famílias. Mas, poxa, eu vou procurar quantas famílias eu consigo ajudar. E aí você acredita naquilo e vai atrás. Aí com pouco tempo você fala com um amigo, fala com outro amigo, mais um. Quando você menos espera, aquilo que você tinha se transforma em algo muito maior. Porque você acreditou e colocou naquela ação a força da fé. Por isso a importância de você acreditar. Por isso a importância de você ter fé naquilo que você faz. Por isso que você precisa ter fé em você mesmo. Tá? Eu assisti essa semana uma reportagem na televisão, no jornal. Curiosamente, faz tanto tempo que eu não via jornal, mas curiosamente eu estava assistindo. E aí eu vi uma reportagem de um garoto em Minas Gerais, que ele resolveu, tinha muito aluno da universidade, ele é universitário, e ele percebeu que muitos alunos da universidade onde ele estudava não tinham condições, não tinham equipamentos suficientes ou condições minimamente necessárias para ter as aulas virtuais que a universidade estava disponibilizando. Tá? E aí o que ele fez? Ele simplesmente nós pediu aos amigos: gente, não tem um computador em casa não, quebrado? Olha, quem tiver computador quebrado, alguma coisa, eu vou trabalhar, eu vou juntar isso aqui para fazer doação para a universidade. E lançou essa campanha, com vontade, com desejo e com fé, acreditando que aquilo ia dar algum resultado. Ele acreditou naquilo. O que acontece? Deu sucesso. A própria universidade se engajou juntamente com ele, fez o levantamento estatístico, passou para ele os dados de quantas pessoas ele precisaria, quantas pessoas haviam com essa carência de tecnologia, e a partir daí ele implementou uma campanha que está aí dando super certo. As pessoas fazendo doações de equipamento, de suprimento, de material, de informática, e hoje ele está conseguindo ajudar um monte de coisa. Mas a primeira coisa que aconteceu ali, ele fez a caridade, ele está fazendo, tá? Mas o que veio, o que foi a primeira coisa que aconteceu? Ele acreditou que podia fazer a diferença. Ele acreditou, ele teve fé. Ele teve fé que aquilo que ele ia fazer ia dar resultado. Tá? Ok? Foi divulgado, foi mostrado? Foi. Era esse o objetivo dele? Não sei. A princípio não me parece que seria esse o objetivo dele, não. Mas foi divulgado porque ajudou muita gente. O jornal viu que aquilo dava ibope. Você sabe que o jornal precisa de matéria para dar ibope. Foi lá e fez uma entrevista com o garoto. Mas ele, muito simples, muito humilde, tranquilo, falou: disse, não, o objetivo disso aqui é ajudar as pessoas. Então, quer dizer, você precisa acreditar naquilo que você está fazendo.
Você precisa sair de casa e dizer assim, poxa, eu estou indo hoje fazer um trabalho de caridade no Sopão, eu estou fazendo um trabalho numa comunidade, eu estou indo fazer um trabalho com alguma coisa, eu tenho que acreditar que Deus está indo comigo. Eu tenho que acreditar que ao meu lado estão indo pessoas, estão indo espíritos, estão indo iluminados que me auxiliarão naquele trabalho e que farão com que as coisas aconteçam. Né? Eu nunca me esqueço de um episódio que aconteceu conosco aqui no Paulo Estevam, e sempre que eu tenho a oportunidade de conto, e hoje como nós estamos tendo um público bem maior, acredito que muitas pessoas nunca ouviram essa história. Quando o Paulo Estevam iniciou os trabalhos no JEP da Praia do Futuro, poucas pessoas começaram a ir para lá trabalhar e eu tive o prazer de ser um dos pioneiros a estar lá, embora não tenha continuado por outras questões, mas eu estive lá no início. No início a gente trabalhava na areia, a gente fazia o cadastramento daquelas famílias, era um dia de domingo, era o dia da merenda, então muitas daquelas crianças iam com as mães para consumir a merenda, porque era o único alimento que eles iriam ter. Então, normalmente, muitas vezes a comida foi o chamariz para que aquilo tudo acontecesse. E nós resolvemos como fazer uma comemoração do Dia das Crianças. Né? Se por acaso alguém aqui foi dessa época, participou desse evento, vai saber do que eu estou falando. Nós resolvemos fazer uma comemoração dos Dias da Criança. Eram poucos trabalhadores, enfim. E tudo sai do bolso do trabalhador, porque o Paulo Estevam não tem verba para esse tipo de evento. Então a gente resolveu fazer e cada um dos trabalhadores resolveu colaborar, fazer uma doação, trazer algum tipo de alimento, alguma coisa para aquelas crianças que pudessem realizar esse evento, que seria esse Dia das Crianças. Né? E algumas coisas aconteceram, muitos trabalhadores não puderam comparecer, resultado, nós tivemos a casa cheia de crianças e quase nada de alimento. Mas a gente estava ali fazendo o nosso trabalho. A gente disse, poxa, vai ter que funcionar. A gente vai ter que fazer com que der, a gente vai se virar. Quanto você tem, não sei, vamos tentar comprar, vamos tentar fazer isso acontecer. E aí, né, quando a gente disse que a gente trabalha com fé, alguém bateu na porta lá, no portão do terreno, lá do Paulo Estevam, e perguntou o que a gente estava fazendo com o Dia das Crianças, se a gente não queria. Ia haver um evento no clube da Petrobras, que é ali próximo, e o evento foi desmarcado e a Petrobras ficou com um buffet de café da manhã todo que ela ia jogar fora. E ela chegou para a gente e perguntou se a gente não estaria interessado em receber esse buffet. Ou seja, no dia que a gente precisava, a coisa acontece. Isso é fé, atrelado à ação. Por isso que é preciso que a gente imponha nas nossas ações a crença, a fé. Porque senão ela não anda, ela não acontece. Muitas pessoas chegam para mim, nada na minha vida dá certo. Né? Eu sou psicólogo, para quem não sabe, a gente às vezes atende pessoas no consultório que chegam lá falando, minha vida tudo dá errado, as coisas não funcionam. Né? E aí a gente pergunta, mas o que você está fazendo para que as coisas aconteçam? Que tipo de sintonia você está vibrando? De que maneira você está vibrando para que as coisas aconteçam na sua vida? Né? E as pessoas simplesmente, não, está dando tudo errado, tudo vai dar errado mesmo, nada dá certo. Ou seja, a vibração negativa, a frequência negativa não vai atrair nada de bom. É preciso que você levante o olho, levante os olhinhos para o céu, para o Papai do Céu, para Deus e diga assim, olha, você é melhor do que ninguém conhece a minha necessidade, embora eu saiba dela também, e eu preciso de ajuda. Eu preciso que você me ajude e esteja do meu lado. Então eu estou indo fazer esse trabalho. Né? Esteja comigo, me auxilie. E dessa forma, você tem a certeza de que talvez você não consiga aquilo que você tanto almeja, mas você vai conseguir aquilo que você tanto precisa. Né? Aconteceu comigo agora. Eu acabei de fazer, antes da gente entrar aqui para iniciar a live, eu acabei de fazer uma prece de agradecimento, porque eu estava precisando comprar 2 produtos, né, para o meu trabalho, e eu só tinha condição de comprar um, não dava para comprar os 2. E eu estava muito voltado, fixado em comprar um dos 2 produtos, né? E eu não conseguia falar com a pessoa. O telefone não atendia, o telefone não chamava, o telefone não dava certo. E eu, meu Deus do céu, por que não dá certo? Eu preciso desse negócio, o que acontece? Não vai dar certo, não vai dar certo. E aí, de repente, olhando na internet, eu vejo outro produto que eu queria, alguém oferecendo um produto usado, mas em condições perfeitas, por um preço bastante acessível. E ele é muito mais fundamental, e depois eu me dei conta de que esse produto é muito mais fundamental para o meu trabalho do que o anterior. Né? Aí eu olhei e disse assim, é verdade, a gente não recebe o que quer, a gente recebe o que precisa. Né? Então, é o trabalho da gente. A gente pede e ele nos dá aquilo que a gente precisa.
Muitas vezes a gente não recebe aquilo que eu queria, tudo bonitinho, mas ele dá exatamente aquilo que a gente precisa para fazer ao outro lado acontecer. Né? E aí é onde entra a gratidão. É aí onde entra o agradecimento. É você agradecer pela oportunidade que você tem. É você agradecer pela chance que você tem de estar vivo. É você acreditar pela dificuldade que você recebeu e que fez você, de alguma maneira, sair do lugar comum. Né? Eu estava falando com as pessoas sobre esse tempo que a gente está vivendo de tantas incertezas. Né? Até título de uma série de entrevistas que eu faço no meu perfil no Instagram, Tempo de Incertezas, com vários profissionais, e eu estava mostrando para ele o quanto essa incerteza motivou pessoas a saírem da zona de conforto e a criarem coisas novas, a se modificarem, né? A criar uma estrutura nova, a correr atrás de algo totalmente diferente. Por quê? Porque surgiu a oportunidade, meu Deus, eu preciso fazer algo. Ou eu faço, ou eu paro totalmente. Então, às vezes, a dificuldade, ela vem para fazer assim, olha, agora você vai. Você não quer ir, você não está pensando, você não está recordando, você não está raciocinando de forma correta. Deixa eu dar aqui uma sacolejada em você. E aí, muitas vezes, a dificuldade vem para que a gente sacuda, acorde e diga assim, epa, o caminho é por aqui. E faça com que a gente saia, desloque, descole, né, da chamada zona de conforto. Que é extremamente bom demais a gente estar lá. Muitas vezes a gente fica lá quase a vida inteira. Só se dá conta de que precisa sair dela quando a coisa realmente está numa situação extremamente complicada. Né? Então é extremamente importante o agradecimento. É extremamente importante agradecer. E agradecer tem tudo a ver com a fé. Por que você agradece? Porque você vai acreditar. Porque você acredita. Porque você sabe que agradecer é a melhor coisa que você pode fazer nesse momento. Por você e pelos outros. Né? Agradecer por estar vivo. Agradecer por, mesmo a gente estando em casa, ter essa ferramenta que nos possibilita estar conversando, levando a palavra do Cristo, levando o Evangelho para nos acalmar, para nos tranquilizar. Que mesmo estando em casa, ferramentas nos possibilitam estar cursando, fazendo um estudo aprofundado da doutrina, né? Que a gente possa estar tendo consultas médicas. Né? Então, quer dizer, a gente tem que agradecer que por mais dificuldade que tudo possa estar aparecendo na nossa vida difícil, aparece sempre um caminho. Deus abre sempre uma janela. As portas se fecham, mas algumas janelas se abrem. Cabe a você abrir os olhos para perceber as janelas que estão se abrindo à sua volta. Porque muitas vezes a gente não percebe. A gente entra naquele processo da reclamação, a gente entra naquele processo, né, da zona de conforto, do inconformismo, né? A gente entra naquele processo da discussão. Muitas vezes a gente entra naquele processo de brigar com Deus. Né? Eu tive minha fase de brigar com Ele, acho que todo mundo passa por uma fasezinha. A minha foi quando eu era bem mais novo. Né? E foi a partir daí que eu comecei a ficar tão chato, fui procurar alguma coisa e até chegar na doutrina espírita para procurar respostas. E até hoje eu tenho procurado respostas. Encontrei muitas, mas cada vez que eu encontro uma resposta me surge uma pergunta nova. Né? Mas eu troquei de mal com Deus quando eu perdi meu pai. Né? Não conseguia entender porque que aquilo aconteceu. Certo? E aí não quis conversa de religião, de Deus, de nada. Eu entrei naquele processo de discussão de tudo. Aí um belo dia eu conheci a doutrina espírita, foi apresentada a doutrina espírita e tudo à minha volta deu uma clareada. Né? As coisas começaram a clarificar para mim. Né? E aí eu agradeço. Agradeço por essa doutrina, agradeço pela oportunidade, agradeço por poder estar aqui falando para vocês hoje, por ser convidado. Né? Poder trazer, eu estou aqui sendo convidado por quê? Porque eu sou bonzinho? Não, é porque eu já trilhei um caminho de dificuldade e eu cheguei hoje num lugar que eu posso falar para vocês que vale a pena. Tá? Que vale a pena. Por mais difícil que possa parecer, por mais doloroso que possa parecer, tem uma saída. Basta você acreditar. Basta você ter fé. Aí a partir da fé, tudo funciona. Tá? Você consegue, a partir da fé, olhar para o outro. Por que a caridade está relacionada à fé? Porque se você tem fé, se você acredita em Deus, se você acredita no Cristo, você consegue olhar para o outro com um olhar, né, com amor, com delicadeza, com sofreguidão, tentando se colocar no lugar do outro, com um processo empático funcionando. Né? A gente às vezes esquece
que muitas vezes eu recebo muitas pessoas que nos procuram no consultório, até mesmo enquanto palestrante da doutrina espírita, as pessoas querendo saber, mas por que eu estou aqui? Né? Qual o objetivo da minha vida? Por quê? Eu quero fazer regressão de vidas passadas, eu quero saber quem eu fui na vida passada para saber por que tudo isso acontece comigo. O objetivo da nossa existência é único, é evolução moral. Nós estamos aqui para evoluir moralmente. A partir do momento, como eu vou fazer essa evolução moral, vai depender do meu entorno, daquilo com que eu me trabalho, das pessoas com que eu me envolvo, né? Se vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro, se eu vou ser um líder, se eu não vou ser um líder, se eu vou ser um representante, não importa. O que importa é que eu preciso trabalhar a minha conduta moral. Aqueles pequenos defeitozinhos que nós trazemos conosco e que precisamos aprimorar. E muitas vezes nós somos colocados exatamente nos lugares que nos chamam a atenção para aqueles defeitos. Né? Nós somos colocados em posições em que aqueles defeitos ficam cada vez mais evidentes. Por quê? Porque eu preciso saber se eu consegui superá-los. Né? Então, o objetivo de estarmos aqui é corrigir nossos defeitos, nossas falhas. Tá? E para isso, nada mais importante do que você ter fé. Sem fé, as coisas não funcionam. Sem a fé que nos traz a coragem, que nos traz a certeza, que nos traz o desejo de dizer assim, eu vou continuar fazendo, não funciona. Então, é por isso que a caridade, quando ela é associada à fé, ela é pura, ela é limpa, ela faz o papel que ela precisa, porque ela vem também, ela é oriunda também de um processo de evolução moral. Tá? Ok? E eu estou aqui para vocês, quem quiser interagir, fazer pergunta, quem quiser trazer algum comentário, nós podemos conversar à vontade. Né? Eu tenho vendo aqui muitas pessoas. Deixa eu ver aqui se tem alguém, alguma pergunta que a gente possa responder. Quem quiser perguntar pode ficar à vontade, tá? Nós estamos abertos ao diálogo, ok? Agradecer sempre por tudo, com certeza, né? Agradecer faz bem a tudo. Eu acho que começa a partir daí, né? Tá? Ver se tem se alguém quer fazer alguma pergunta. Deus. Dá-lhe celular. Alguma coisa me trouxe a essa live. Aconteceu uma sucessão de coisas estranhas e eu vim parar aqui. E tudo que você está dizendo eu estou me identificando. Que bom, né? É como eu disse para você, às vezes a gente pede tanta coisa a Deus e Ele não nos dá o que a gente quer, mas Ele nos dá o que a gente precisa. Muitas vezes ouvir, né? Ouvir um comentário, ouvir uma experiência diferenciada faz a gente abrir os olhos, faz a gente perceber, né? Então é muito importante. Seja muito bem-vinda, né? Seja muito bem-vinda. Dani, né? Dani Souza. Dani, amanhã tem palestra, então se você quiser estar também ouvindo mais pessoas, abrindo mais ainda, né, a cabeça para outras visões, é muito bom. O respeito da dor, a dor não é ruim como pensamos. A respeito da dor, né? A dor não é ruim como pensamos. Não, a dor não é ruim. Aliás, eu costumo dizer que a dor é opcional, né? Aliás, eu costumo dizer que a dor é algo necessário, muitas vezes, tá? O sofrimento é opcional. Você pode ter dor e sofrimento, tá? É só para clarificar. Dor é algo físico, é algo real. E o sofrimento é algo alimentado e criado por nós, tá? Então a dor muitas vezes é necessária, certo? A dor não é ruim. A dor muitas vezes ela é preciso que a gente passe por ela para a gente parar. Você já imaginou se a gente não tivesse sinais de alerta que nos dão, que trazem a nossa volta? Né? Eu falei recentemente sobre o medo. Estava falando recentemente sobre o medo, a importância do medo na nossa vida. Né? Por que o medo é importante? Por que o medo é importante? Porque o medo ele é uma emoção que ela é estabilizadora, ela é de segurança. É por causa dele que eu não vou adiante. Então, muitas vezes, a dor tem esse mesmo papel, de dizer assim, opa, não vai para aí não. Tá vendo que dói? Toma cuidado. Né? Não mexe por aí não. Não segue por esse caminho. Não faz desse jeito porque dói. Tem outra forma de você passar sem a dor.
né? Tem outra forma de você passar sem tanto sofrimento, ok? Então a dor se faz necessária na nossa vida porque nós somos matéria. Nós estamos vivendo na matéria. Nós somos físico. Então nós precisamos muitas vezes sentir alguma coisa para nos fazer sair da zona de conforto. Nesse momento de isolamento, muitas reflexões de mudança, mas dói, com certeza, né? Vi seu comentário do seu pai, o sofrimento te fez procurar respostas. Isso, Vanessa. Né? Como eu disse para você, eu cheguei a um momento em que eu troquei de mal com Deus, eu fiquei intrigado de Deus. Eu não queria saber muito conversa de Deus, religião, essas coisas. Não era muito para mim, não. Tá? Até porque era tudo muito arrumadinho, muito bonitinho, as respostazinhas prontas, e eu nunca gostei de nada disso. Aí quando eu conheci a doutrina espírita, me lembro como se fosse hoje. Eu entrei na casa espírita pela primeira vez numa palestra, e era o seu Monteiro que estava fazendo a palestra, né? Uma pessoa maravilhosa, um abraço, seu Monteiro. Eu digo que é o responsável por eu estar na doutrina espírita, que durante a palestra dele, ele virou para mim, assim, olhando aquela coisa que a gente faz no salão, né? Ela virou para mim e disse assim: você está pensando que você é obrigado a ficar aqui? Você não é obrigado a estar aqui não, você fica aqui se você quiser. Aí eu virei para ele e disse: você não manda em mim, eu vou ficar. E estou aqui há mais de 20 anos, né? Brincadeira, ele disse assim: olha, mas como é essa história, né? Eu brinco muito com ele, desde assim. Então, assim, e comecei a fazer perguntas, e comecei a me questionar, comecei a questionar várias coisas. E se eu fazia um questionamento, a doutrina espírita me trazia uma resposta que era, digamos assim, confortadora e que era coerente, né? Não é algo absurdo, né? Deixa eu dar mais uma olhada. O Paulo está perguntando quais são os desafios de ser espírita. O desafio de ser espírita, eu acho que o maior desafio é você mesmo, tá? É você se desafiar, é você superar aquilo que você traz consigo, as negações, as imposições, os preconceitos que a gente tem, né, a respeito de nós mesmos, porque nós somos o grande desafio da nossa vida. Então, acho que o maior desafio de ser espírita é você, tá? É você ter fé, que se você tiver fé e acreditar que aquilo que você está fazendo vale a pena, e acreditar naquilo que você está se engajando funciona, o desafio ele tende a desaparecer, né? Surgirão outros desafios, mas não por ser espírita, e sim para realizar talvez um trabalho, fazer um atendimento, uma tarefa, alguma coisa, né? Fazer esse trabalho, como eu falei, com as crianças, enfim. Mas desafio de ser espírita é só você. Eu acho que o grande desafio é você superar aquilo que nós trazemos dentro da gente, que é o nosso próprio preconceito, a nossa bagagem cultural, a nossa história, né? Isso sim é o grande desafio, é você superar tudo isso. Isso uma vez superada, isso te leva para frente, para qualquer lugar, né? Deixa eu ver aqui. A gente sempre acha que o sofrimento é punição. A fé é melhor ainda quando é uma fé raciocinada. Claro, a fé, quando ela não é raciocinada, ela não é fé, tá? Ela é alguém que precisa acreditar em alguma coisa, e ele tem uma crença e precisa... É uma pessoa que ela não tem uma autonomia. Quando ela tem uma fé que não é raciocinada, é uma pessoa sem autonomia, porque alguém chega para ele e diz o que precisa fazer, diz o que precisa ser feito, diz de como tem que ser feito, a maneira como tem que ser feito. Então se torna uma fé que as pessoas chamam de não raciocinada, porque ela vai atrás daquilo que os outros dizem, e não dos questionamentos, né? Como eu já falei aqui, né? Eu fiquei na doutrina espírita por causa de vários questionamentos que eu tinha, né? E esses questionamentos me trouxeram cada vez mais a estar presente na doutrina espírita. O sofrimento não é uma punição, tá? Quem perguntou, a Vanessa. Não, Vanessa, o sofrimento ela não é uma punição, tá? Como eu já falei da dor, né? Sofrimento não é punição, sofrimento é opcional, tá? Por que o sofrimento é opcional? Porque, como eu falei, a dor é física, é necessária, ela tem que estar presente. Agora, sofrer é você alimentar uma dor com emoções e sentimentos que fazem com que aquilo fique angustiante. O sofrimento ele é da ordem da angústia, ele é da ordem do psicológico. A dor é física, o sofrimento é psíquico, tá? Então, o que acontece? É você alimentar um sofrimento, uma dor, para fazer com que ela chegue ao nível de sofrimento. Então, o sofrimento pode ser desnecessário. A dor, quando ela é bem vivida, quando ela é aprendida, quando ela é consciente, ela tem muito mais eficácia, tá certo? Do que o sofrimento. Porque o sofrimento ele só faz você dizer que está tudo ruim. Ele só faz você se lamentar, né? Ai, tá doendo, ai, toda vez que eu paro, isso dói, isso é aquele ruminado sofrimento, né? Isso não leva ninguém a nada.
certo? Mas a dor não. Poxa, por que isso está acontecendo comigo? A dor é você olhar para ela e dizer assim, por que você está aqui? Por que está doendo? O que aconteceu, né, com essa dor? Vamos lá. Saudade do Paulo Estevam. Lúcia também. Estou morrendo de saudade do Paulo Estevam. Estou doido que o Paulo Estevam abra, né? É maravilhoso aquele lugar, aquele espaço. Acho que é nosso. Importantíssimo nós podermos estar lá, né? Agora, de alguma forma, ele vai estar começando as atividades, né? Os estudos vão estar voltando, mesmo que virtuais, certo? O que já é muito bom, a gente poder estar de forma virtual, trabalhando, né? Já é um pedacinho. Essa live aqui, de certa forma, é um pedacinho do Paulo Estevam dentro das nossas casas, né? Mas é muito bom, tá fazendo falta presencial. Falta de olhar para as pessoas, falta do calor, falta do aconchego, né? Mas daqui a pouquinho, mais um pouquinho, quando não estiver tudo mais seguro, quando nossa saúde estiver realmente segura, as portas abrirão com certeza. Tá? Estamos aqui à disposição, quem quiser fazer pergunta. Nesse momento... deixa eu ver... se tem alguma pergunta aqui... alguém perguntando aqui os horários e as coisas das atividades. Tem uma postagem no feed do Paulo Estevam, tá? Dando todos os horários, ok? Se alguém precisar. Vamos lá. Fiquem à vontade para perguntar, pessoal. Pode interagir, tá? Pode ter dúvida, não se preocupe. Virtualmente é até melhor de tirar dúvida, né? Se a gente pudesse estar na escola tirando dúvida, assim era bom. A gente às vezes fica com vergonha de perguntar na sala do estudo. No grupo de estudo a gente às vezes não quer perguntar, fica encabulado. Aqui é bom porque a gente pergunta, não tem ninguém vendo. Só nós mesmos, né? Só o nosso superego olhando pra gente. Agradecer sim, né? Temos porque a nossa fé ainda é pouca. Verdade. Isso aí eu tenho que confirmar, combinar com a Cleide, né? A Cleide está falando que nossa fé ainda é pouca. É sim, tá? O próprio Cristo já disse isso não é de agora, né? O homem, ele tem pouca fé. Ele tem pouca fé nele mesmo. Ele tem pouca fé a partir disso, ele tem pouca fé em Deus, ele tem pouca fé no próprio homem, né? No companheiro, no colega, nas atividades, né? E isso não é nenhuma questão simplesmente de pouca fé, sabe, Cleide? É uma questão de... É um trabalho que a gente precisa fazer a respeito daquilo, das nossas crenças, né? Por que eu sou tão negativo? Por que a minha vida sou tão pesada e tão negativa? É um processo obsessivo que está acontecendo comigo? Não, nem sempre, né? Muitas vezes o processo obsessivo ele só acontece porque você está vibrando nessa sintonia. O que é preciso é que você encare isso de uma maneira verdadeira e pergunte assim, poxa, por que está acontecendo? Né? Por que as coisas não funcionam? O que será que eu estou fazendo de errado? Né? Descer daquele pedestal de acreditar que está tudo certo, que está tudo muito bom, e a partir daí as coisas começam a funcionar. É você aceitar a sua humanidade. É você admitir que você é frágil. É você admitir que você é passível de erros. É você admitir que você não é o super-homem. É você admitir que você está aqui para aprender. Que você está aqui porque você precisa melhorar alguma coisa. Né? Eu estou na Terra porque eu sou perfeito. Não, você está na Terra porque tem alguma coisa que você precisa ainda aprender. E com certeza, aquilo que mais te incomoda, aquilo que mais te dói, é aquilo que mais você precisa olhar. É aquilo que mais você precisa deter a atenção. Porque é aquilo que é a ferida. Né? O que dói é a ferida. Eu estou tudo bem, perfeito, eu tenho uma feridinha no meu braço. Se eu ficar cutucando ela aqui, eu vou sentir dor. Então, durante o meu processo existencial, durante a minha vida, eu vou me deparar com inúmeras situações que vão me fazer sentir dor. Né? Aí eu vou botar... o primeiro passo que a gente faz? A gente transfere essa responsabilidade toda. Né? É o meu chefe, é a minha mulher, é o meu filho, é meu colega, é isso, é do outro. A responsabilidade é sempre do outro. Né? A gente nunca consegue olhar pra gente e dizer assim, o que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado
para que tudo isso aconteça comigo. E aí entra um processo que a doutrina espírita fala muito, né? A doutrina espírita chama muita atenção, que é o conhece a ti mesmo. Você precisa ter um processo de autoconhecimento. Né? Dentro do processo da psicologia, a coisa mais importante que acontece no tratamento psicológico é o quê? É auxiliar as pessoas a se conhecerem. É o processo do autoconhecimento, do autodescobrimento. Tá? Para que a partir daí eu consiga funcionar de forma melhor, de uma forma mais atraente, de uma forma mais objetiva. Né? Porque a partir do momento que eu me conheço, eu sei dos meus limites, eu sei dos meus defeitos, eu sei das minhas virtudes. Né? Eu sei de fato que eu sou. Então, ao invés de eu ficar julgando o outro, eu vou dizer, rapaz, não vou julgar não, porque se eu estivesse no lugar dele, eu acho que eu faria pior. Né? Quando a gente é verdadeiro, muitas vezes é assim que a gente faz. Né? Mas não, a gente gosta de fazer o quê? Julgar. Ah, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. Ah, com certeza aquilo é um ladrão, aquilo. A gente começa a inventar um monte de coisa, porque se aquilo está incomodando tanto, é porque faça a seguinte pergunta: se eu estivesse no lugar dele, o que será que eu faria? Né? E aí é por isso que a gente precisa trabalhar a nossa fé. Por isso que a gente precisa fortalecer aquilo que a gente tem de menos, que é a fé. Tá? Fé não é necessariamente você acreditar em Deus, certo? Fé é você acreditar que as coisas são possíveis de acontecer. Até porque nós somos energia, circundados de energia, circundados de uma frequência vibratória que nos impulsiona, nos alimenta e nos movimenta. Então é preciso que eu esteja bem nesse processo de sintonia, porque senão eu só vou ouvir música que não presta. Né? Eu costumo fazer uma comparação, o pessoal me pergunta assim, como é que se dá um processo obsessivo, Rogério? As pessoas perguntam, e como é a obsessão? Fala para mim como é que não é um processo obsessivo. Aí eu digo para eles o seguinte, sabe como é que se dá o processo de transmissão das ondas do rádio? Das músicas? Né? Se você olhar em sua volta, se você olhar para os lados, você não vai ver música nenhuma. Mas se você pegar um equipamentozinho chamado rádio e você sintonizar numa determinada estação, você vai conseguir ouvir a música. Por quê? Porque você vai entrar na mesma frequência vibratória daquela emissora. E aí você vai conseguir ouvir a música. Tá? O processo obsessivo ele funciona do mesmo jeito. Nós estamos rodeados por espíritos, por frequências vibratórias diferentes. Tá? Eu sou o rádio. Eu é que defino que tipo de música eu quero ouvir. Eu gosto de sertanejo. Então eu vou lá e boto na rádio que toca sertanejo. Eu gosto de forró. Eu vou lá e boto na rádio que toca forró. Se eu deixo o rádio decidir por ele mesmo que música ele vai tocar, eu vou terminar ouvindo músicas que eu não gosto. Né? Muitas vezes eu deixo o rádio lá tocando o dia todo em música que eu não suporto essa música. Mas por que tu tá ouvindo? Porque tá tocando no rádio. Já ouviu alguém dizer isso? Eu já. Né? Mas que música chata. Pois é, essa rádio aí, ou rádio chato. Aí eu pergunto, por que tu não muda? Aí a pessoa, não, dá trabalho, deixa aí, essa aí mesmo. Depois a gente reclama porque que as coisas estão dando errado na nossa vida. A gente não tem a ação, a atitude de ir lá simplesmente e mudar de frequência. Dizer assim, eu não quero esse tipo de música na minha vida, eu quero outro tipo de música na minha vida. Tá? Eu quero ouvir outras coisas na minha vida. Como, por exemplo, vocês fizeram a escolha de pegar o celular de vocês hoje, sintonizarem, entrarem no Instagram do Paulo Estevam e estar aqui batendo esse papo com a gente. É uma mudança de frequência vibratória. Né? Eu procurei estar cercado por uma frequência vibratória associada a um grupo espírita com trabalhadores de luz. Né? Então, essa decisão é puramente sua. Tá bom? É uma coisa assim... A respeito da dor... Deixa eu ver aqui... Nada é por acaso, é verdade. Quando puder abrir as lives, vão continuar. Vanessa, eu não sei te dar essa informação, mas eu acredito que o sucesso está sendo tão bom que talvez a gente pense em um programa de fazer alguma coisa, mas eu não posso responder isso pelo Paulo Estevam. Mas eu acho legal que continue, né? Se ele continuar, eu acho que vai ser uma boa. Abrange muito mais pessoas, atinge muito mais pessoas, eu acho interessante. Que mais? Nada é por acaso. Claro, quem foi que falou isso? Só um minutinho, gente.
Que eu apertei aqui onde não devia. Ah, a Vanessa também falando, né? Que nada por acaso é verdade. Né? A regressão ajuda a gente a encontrar a resposta? Cécio Pires, né? Não sei se eu estou pronunciando correto, se não tiver, me desculpe. Cécio, assim, eu não tenho nenhuma objeção contra a regressão, tá certo? E também não tenho muito a falar com tanta propriedade, até porque eu conheço pouco. Vou ser bem sincero com você. Mas o que eu pude perceber enquanto terapeuta, enquanto psicólogo, no meu consultório, as pessoas nos procuram muito com o objetivo de encontrar respostas. Tá? E a gente quer encontrar essas respostas e atribui, vê com doutrina espírita, vamos falar de vidas passadas, de vidas futuras, de reencarnação. Então a gente começa a acreditar que todas as respostas que a gente precisa estão no passado. Eu costumo dizer para os meus pacientes, e costumo dizer para as pessoas também de espíritas, que eu digo assim, se você quer saber quem você foi de fato no passado, se você quer verdadeiramente se conhecer de verdade, eu quero saber quem eu fui, eu quero saber quem eu sou. Né? Eu preciso de uma regressão para isso? Eu diria para você que não há necessidade. Tá? Nada contra, não estou falando mal da regressão aqui, pelo amor de Deus, não é isso. Apenas eu estou dizendo que se você for sincero com você, se você olhar para você verdadeiramente, perceber as suas ações, perceber suas atitudes, perceber a vida à sua volta, as pessoas com quem você se relaciona, né, você vai ter uma percepção de quem você é. Porque não há uma mudança brusca de uma encarnação para outra. A sua essência continua aqui. Tá? Talvez o que você vai descobrir eu fui, vivi no ano tal, no mês tal, não sei o que tal, tive nome tal. Mas a essência, quem era aquela pessoa? Ele era egoísta? Ele era grosseiro? Ele era bruto? Ele era uma pessoa boa? Ele era uma pessoa que tinha dificuldade com lidar com dinheiro? Ele era uma pessoa que tinha dificuldade a lidar com família? Se você olhar para você hoje, você vai conseguir encontrar essas respostas. Tá? É mais difícil, porque entra naquele processo que eu falei do autoconhecimento. Tá? Você precisa olhar para você com sinceridade, tá? E perceber que é preciso, muitas vezes, quem eu sou agora. Né? Engraçado essa questão. Eu tenho uma paciente amiga minha que ela disse assim, Rogério, minha vida é assim, 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 não sei o que tal. Eu digo, você já percebeu que a sua vida está rodeada de... Você é uma cuidadora, eu falei para ela, né? Você foi... A sua missão nessa terra é cuidar das pessoas. Né? Ela cuidou do pai, da mãe, do marido, do filho. Né? E sempre que aparece alguém, ela se predispõe a estar lá ajudando, a cuidando. Aí ela disse assim, Angélica, mas por que isso acontece comigo? Aí eu digo, olha, é uma necessidade sua de reparação, talvez. É uma necessidade sua de aprimoramento, talvez. Talvez um resgate de dívidas. Mas o que importa é quem é você. Você é uma pessoa que cuida. Tá? E você cuida com amor, você cuida com carinho. Tá? Mas eu cuido das pessoas que estão à minha volta. Acontecem alguns fatos, algumas situações que eu não posso falar aqui, por questões éticas. Mas assim, o importante é ela se deu conta de que o papel dela era de alguma maneira, em relação a essas pessoas, era de devolver para ela o cuidado. Tá? Que provavelmente ela deve ter recebido, deve ter dispensado, enfim. Tá? Então assim, ajuda, não vou dizer que não ajude, mas não há toda necessidade. Se você olhar para você mesmo com sinceridade, eu acho que você vai descobrir a sua essência, quem você é de verdade. Né? Quando fazemos decisões que é necessário tomar um comprimido para dores musculares, o que fazer? Não entendi, Cristiane. Quando fazemos decisões que é necessário tomar um comprimido para dores musculares. Eu não consegui entender, tá? Mas vamos lá. Quando você está com uma dor muito forte, quando você está sentindo uma dor muito forte, e que há um comprimido, e que há de alguma maneira um remédio para aliviar aquela dor, eu acho que ele deve ser utilizado. O que a gente não pode esquecer nunca é que o remédio que alivia a dor não trata a causa. E muitas pessoas esquecem disso. Tá? Muitas pessoas esquecem disso.
Muitas pessoas tomam remédio para dor achando que estão tratando a causa. E isso não é verdade. Tá? Por exemplo, uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça, se eu estou com uma dor de cabeça e eu vou ali na farmacinha e tomo um Dorflex e alivio a minha dor de cabeça, uma Neosaldina, né, que é o famoso para dor de cabeça, e eu alivio a minha dor de cabeça, eu vou dizer assim, pronto, resolvi meu problema, estou bem. Não, você aliviou e tratou o sintoma. A causa da dor de cabeça você precisa investigar. Porque a dor de cabeça, não sei se vocês sabem, mas se tiver aqui alguém da área de saúde sabe, ela tem inúmeros fatores que podem ser causadores. Como, por exemplo, dor de cabeça pode ser alimentar, dor de cabeça pode ser vista, dor de cabeça pode ser dente, dor de cabeça pode ser estômago, dor de cabeça pode ser estresse, certo? Então existem inúmeros fatores causais para a dor de cabeça. Então tomar um comprimido para a dor de cabeça, ele trata apenas o sintoma. É necessário que se investigue a causa, tá? Porque se você não investigar a causa, daqui a pouco você vai ter dor de cabeça de novo. De novo, e de novo, e de novo. Por quê? Porque você não está tratando a causa. Você só está aliviando o sintoma. Tá? Não sei se eu respondi sua pergunta em relação à questão do comprimido. Tá certo? Mas é importante que se tome um comprimido para aliviar a dor, claro. É preciso, porque se eu estou morrendo de dor de cabeça, eu não consigo nem pensar. Então, eu alivio a dor para, a partir daí, e buscar a resposta da causa desse problema. Ok? Acredito eu que a regressão é necessária. Eu não disse que ela não é. Eu só disse que você pode ter uma percepção de quem você foi na sua essência olhando para a sua vida atual. Tá? Como eu falei, eu tenho um pouco de conhecimento sobre regressão, mas acredito eu que a essência do espírito, que é quem você é, ele não muda de uma encarnação para outra. Então, se você quer realmente saber quem você é e não que papel você exerceu, porque muitas vezes você está preocupado em saber que papel você exerceu. Eu fui chefe, eu fui mulher, eu fui homem, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fui não sei o que. Isso é um papel social, certo? Mas a essência desse papel social é quem você é hoje, tá? É quem você é de fato. A essência está sempre presente com você. Então olhe para essa essência, procure descobrir essa essência, que você vai saber que você foi em todas as outras encarnações que você tiver existido, tá? Minha humilde opinião, tá? Ok? A pandemia também tem lado bom, claro, tem um lado bom, né? A internet é o novo alqueire onde devemos colocar a luz, com certeza, Martoni. Né? Eu acho que de uma maneira maravilhosa, né, nós descobrimos ainda uma forma de iluminar várias pessoas. Né? Caridade é uma prática de mão dupla, claro. Né? Quando eu dou oração, eu recebo de volta. Tudo aquilo é bumerangue, né? Se eu faço bem, o bem volta para mim. Se eu faço mal, o mal volta também. Tá? Então não é só a caridade que é de mão dupla, não. Tudo aquilo que você faz tem um retorno. Até porque nós vivemos de atos e consequências. Tá? Nós vivemos de ações e consequências. Mas é muito bom quando eu faço coisa boa e recebo coisa boa de volta. É maravilhoso. Então é claro, a caridade é mão dupla. Se eu dou alguma coisa de coração, se eu faço de coração, se eu agradeço de coração, eu recebo de volta com a mesma intensidade aquilo que eu dei. Agora cuidado, porque se eu dou coisa ruim também, eu vou receber coisa ruim de volta. Tá? Ok? Então tudo é uma mão dupla, porque tudo é ação e consequência. Não tem. Uma das coisas que a doutrina espírita desmistificou para mim foi a questão do pecado. Né? A questão da punição. Aquele Deus que pune, eu descobri que na doutrina espírita ele não existe. Mas existe algo talvez muito mais severo do que a punição divina. Existe a consequência e a responsabilidade dos meus atos. Né? Então eu sou responsável por aquilo que faço e eu não tenho como fugir dessa consequência. Então se eu fiz alguma coisa, ela vai ter que voltar para mim de alguma maneira. Tá? Essa não é a punição divina, essa é a lei da ação e reação. É a lei mais justa que pode existir. Porque eu não recebo na proporção que uma pessoa quer, não. Eu recebo na proporção que eu dou. Tá? Eu recebo com a mesma intensidade, com a mesma proporção daquilo que eu ofereço. Tá? Então por isso que é tão justa. Certo? Porque eu não vou receber nem menos nem mais. Eu vou receber na mesma proporção que eu fiz ao outro. Então faça o bem que você vai receber o bem. Tá? Trabalhando isso todos os dias. Certa vez ouvi de um palestrante no JEP que sofrer educa a alma, né? Que não sabe amar. Eu creio nisso. Quem está falando?
Amanda. Amanda, é aquilo que eu falei já, né? Muitas vezes a gente precisa passar pela dor para que a gente saia da zona de conforto, né? É aquela questão, a gente precisa passar pelo processo da frustração. Na psicologia a gente chama da frustração. Tá? Na psicologia a gente fala do processo de frustração, ou seja, a gente precisa ser frustrado para aprender que, poxa, nem tudo é do jeito que eu quero, que nem tudo é da forma que eu acredito, que tem que ser como eu quero que seja, né? Então, muitas vezes, essa dor da frustração, ela é necessária para o nosso aprimoramento, tá? Então é importante sim. Marley, ninguém é perfeito de jeito nenhum. A reforma íntima é tão difícil. Vanessa, tá? A reforma íntima, ela não é fácil porque ela tem um inimigo muito, 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 muito forte, sabe? E talvez eu diria que um dos nossos piores inimigos, tá? Para a gente conseguir fazer a nossa reforma íntima, que é nós mesmos, tá? Então, a reforma íntima, ela precisa, em primeiro lugar, de fé, que você acredite que da importância disso, e ela precisa de decisão. Nenhuma reforma íntima ela acontece se você não decidir que ela precisa acontecer. Então, a partir do momento em que você decidir que a reforma íntima precisa acontecer, a partir daí, você vai fazer tudo para que ela aconteça. Então, é preciso fé e decisão para que a reforma íntima aconteça. E isso, o maior obstáculo para que isso aconteça, somos nós mesmos. Tá? Por isso que ela é tão difícil. Boa noite, que beleza de exemplo, não sei, mudar de trabalho melhora tudo. Às vezes é preciso, né? Sou católico porque simpatizo muito com o espiritismo. Paulo, a doutrina espírita, ela não é uma religião propriamente dita com todos aqueles dogmas que a gente está acostumado a ver. Então, o fato de você ser católico, o fato de você ser protestante, o fato de você ser evangélico, não impede você de escutar e ouvir e racionalizar sobre as concepções filosóficas da doutrina espírita. A doutrina espírita ela tem um fundamento na filosofia, tá certo? Então, ela traz alguns posicionamentos que nos levam a pensar. Então, se você é católico e você simpatiza com a doutrina espírita, é porque você é um católico pensante. É porque você é um católico que racionaliza as coisas. Você não é aquele tipo de católico que aceita tudo como é dito de forma absolutamente verdade, porque foi dito pelo líder religioso da minha religião, pelo padre, pelo bispo, entendeu? Nada contra. Apenas dizendo que eu não sou obrigado a acreditar. Eu não sou obrigado a concordar com tudo que é dito. Talvez seja por isso que você seja simpatizante com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela tem esse papel de mexer conosco, de fazer com que a gente racionalize, de fazer com que a gente busque uma resposta, né? De não aceitar a coisinha pronta. Tá? Tudo prontinho, tudo muito arrumadinho. Não, ela nos cutuca para que a gente diga assim, não tá legal não. Sabe? E aí é por isso que é tão legal. E tem essa outra questão que não é uma briga com a religião católica, porque não é outra religião. Não são duas religiões brigando. É a sua religião, mas um fundamento filosófico. Tá certo? Maninha, nada é por acaso, maninha. Estamos aqui, né? Espiritismo é uma religião, eu acabei de responder, Vinícius, tá? Ele tem fundamento religioso, mas ele também tem fundamento filosófico, tá certo? Então ele é fundamentado na filosofia, na religião, ele tem um objetivo maior, que é o aprimoramento moral do sujeito, tá? O aprimoramento moral do ser, do ser humano, ok? Então ele não é simplesmente uma religião como a gente conhece. Ela tem fundamentos religiosos, sim, até porque ele é todo embasado na doutrina do Cristo. Certo? Mas ele traz o que ele traz é uma coisa que é muitas vezes contrária ao que as outras religiões pregam. Ele traz a questão moral, certo? A nossa moralidade, o nosso aprimoramento moral. O que é um aprimoramento moral? É a consciência. É a nossa consciência do que é certo e do que é errado. Tá? É por isso que na doutrina espírita nós não falamos de pecado, nós não falamos de castigo, nós não falamos de punição. É por isso que na doutrina espírita nós falamos de responsabilidade. Tá? É responsabilidade. Você é responsável por aquilo que você pratica. E isso é uma coisa que não é porque Deus é punitivo, não. Não é uma punição. É porque, infelizmente, não tem como a gente fugir disso. Certo?
É aquela máximazinha que a gente já ouviu várias vezes, né? Não tem como eu plantar laranja e colher maçã. Né? Se eu plantei laranja, eu vou colher maçã. Agora lembra bem, se eu plantei abacaxi, eu também vou colher abacaxi. Tá? Então nós somos responsáveis por aquilo que por as nossas ações. Certo? A punição que existe chama-se na doutrina espírita de responsabilidade. Você é responsável por tudo aquilo que você faz. Tá? E que mais? Pergunta ótima, Cleide, ótimo continuar. Eu penso igual, não tenho a mínima vontade de saber quem fui, ok. Abraço aos amigos do GEP, participei por muitos anos do Grupo da Piedade, abraço fraterno a todos. É o Luiz Mesquita, doutor Luiz Mesquita. Um abraço a você também, querido amigo Luiz Mesquita, que bom que você está aqui conosco, né, de forma não presencial, mas o calor é o mesmo, o trabalho é o mesmo, o auxílio da espiritualidade superior é a mesma, e graças a Deus a gente tem hoje essa ferramenta que nos possibilita esse reencontro. Seja muito bem-vindo, né? Amanhã tem palestra e vão começar os estudos, né? Então eu vou só reforçar, nós já estamos aí, faltam 4 minutinhos para a gente encerrar. Eu queria agradecer imensamente o convite do Hamilton para estar aqui com vocês, dizer a ele que me coloca à disposição sempre que houver oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Para mim é um prazer e um aprendizado muito grande, né? Lembrando que as inscrições para o ED encontram-se abertas, tá certo? O ED 2020.2, ele vai acontecer de forma virtual, tá ok? Nos dias sábado e aos sábados e às terças-feiras, tá? Ok? A partir de 1º de agosto. Você pode fazer as inscrições no site do Paulo Estevam, www.jep.org.br, ou presencialmente na livraria, ou através do WhatsApp, né? Uma novidade. É o 999630743, tá? Tem os posts no Paulo Estevam, no feed de notícias, tem lá maiores informações, tá bom? E pedindo ainda, fazer novamente, reforçar aqui o pedido, para que nós participemos da campanha Sua Nota Tem Valor, tá? É um projeto da Secretaria da Fazenda, Sua Nota Tem Valor. Como é que ele funciona? Você entra, procura por esse programa, Sua Nota Tem Valor, você se cadastra nesse programa, você cadastra o seu CPF nesse programa e vincula a instituição GEP, Paulo Estevam, tá? O que acontece? Toda vez que você for a algum estabelecimento, você não vai gastar absolutamente nada mais para ajudar o GEP. Você já vai num lugar, no supermercado, num restaurante, numa loja. Quando você chegar lá que for receber sua nota fiscal, você peça para incluir o seu CPF na nota. Sempre que for emitida uma nota com o seu CPF, o Paulo Estevam recebe uma ajuda do governo através desse programa Sua Nota Tem Valor, tá? Então, maiores informações também tá aí nas notícias do Paulo Estevam, ok? Para mim, mais uma vez, um grande abraço a todos vocês. Foi maravilhoso poder estar aqui com vocês, foi maravilhoso poder conversar um pouquinho com vocês, né? Eu que passei um dia com crise de enxaqueca, com problema de saúde, mas graças a Deus agora no final da noite a espiritualidade chegou e disse, bora trabalhar, que é só assim que as coisas caminham, né? Então eu estou aqui, graças a Deus, levando a palavra do Paulo Estevam, levando esse bate-papo amigo para todos nós. Então fique com Deus. Amanhã tem palestra com o Marcos Traiger, né? O tema da palestra de amanhã com o Marquinhos é Espiritismo em 4 sentenças. Amanhã às 8 horas, aqui no Instagram do Paulo Estevam. Boa noite a todos e muito obrigado. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, né? E agradecer, humildemente agradecer a Ele por essa oportunidade, né? De nos encontrarmos, de estarmos aqui trabalhando, de estarmos aqui falando em nome dessa doutrina tão maravilhosa. Muito obrigado, meu Deus, por poder desempenhar, por ser instrumento para desempenhar essa atividade. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, na palestra do Marcos Traiger.